meus irmãos, olá, minhas irmãs, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso canal espírita, canal de pequenos estudos e pequenas palestras da doutrina espírita. Hoje são 2 de janeiro do ano de 2023, agradecemos a Deus pela paz que estamos vivendo. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos dar continuidade hoje ao estudo da alma. Mas antes de mais nada, mais uma vez eu tenho que pedir a vocês. Primeiro, se inscrevam no canal, apertem o botãozinho de inscrito, deem like, compartilhem para serem notificados das nossas novas publicações e para ajudar o canal, meus irmãos. É importante, como eu já disse, que esses estudos cheguem ao maior número de pessoas. Muito bem, continuando então, nós vamos direto para a pergunta 140, onde Kardec perguntou ao Espírito de Verdade da seguinte forma: que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Vocês entenderam bem a pergunta, né? Alguém chegou, se Kardec perguntou isso, ele era um cientista, é que esse tipo de situação, esse tipo de pensamento existia. Ele apenas levou, quero crer, aos espíritos da verdade, essa questão, né? Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto foram os órgãos, músculos do corpo. Então seria uma alma para minha mão, uma alma para essa parte aqui, outra para a cabeça. É uma teoria maluca, mas que existia na época. E Kardec, como compilador de uma nova ciência para o mundo, fez a pergunta, certo? E o Espírito de Verdade respondeu da seguinte forma: ainda isto depende do sentido que se empreste agora a palavra alma. O Espírito da Verdade já disse, e nós também já dissemos aqui em outros vídeos anteriores, que alma é o espírito encarnado. Quando eu estou desencarnado, usa-se o termo espírito. Encarnei, sou agora um espírito encarnado, ou alma, para simplesmente separar as coisas. Mas tanto alma como espírito, nós já sabemos, vocês já sabem, que são uma única coisa. Mas isso aí depende do sentido que se empreste a palavra alma. Então, como vocês observam, tudo é uma questão de entendimento das palavras. Se a gente se entender, todo problema humano resolve. Veja bem, se entende por alma o fluido vital, só fluido vital, aquele fluido cósmico universal que vem lá, essa teoria tem razão de ser, ponto e vírgula. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, por exemplo, a gente reage e interage uns com os outros, a gente faz coisas, os nossos órgãos executam coisas conforme a nossa vontade, o nosso pensamento. Eu quero pegar esse grampeador aqui, passar para ali, vai por aí afora. Isso tudo é um automatismo brilhante que você nem sequer percebe que você pensou em pegar isso e pôr aqui. Você simplesmente faz. Não quer dizer que tem uma alma, Edivaldo, um pedaço da alma Edivaldo aqui assim, determinando essas funções, não. A alma é única, eu sou uno aqui dentro desse corpo. E não preciso me dividir para agir e interagir, trabalhar, executar tudo que eu quiser fazer. A gente nem sequer para pensar que esse movimento precediu um pensamento e uma vontade. E, no entanto, se fosse assim, teria uma alma lá pensando e mandando um recado para outra alma aqui agarrada aqui. Então era uma teoria maluca que não tinha razão de ser. Mas Kardec é cientista e o cientista tinha que pesquisar, perguntou e obteve a resposta, né? A alma é um ser indivisível, ele não se divide, certo? Então é uma teoria que já está derrubada. Muito bem. Aí ele insistiu também, Kardec sempre insistia, né? Ele falou assim: entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Olha só nessa resposta: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, aquele espírito ignorante, que não sabe das coisas, mas às vezes quer dar uma de sabido, de sábio,
e explicar o que nem ele sabe. Nós já vimos aqui, nós já falamos isso aqui nos nossos vídeos anteriores, basta vocês resgatarem os vídeos, vocês vão ver isso aí, né? E isso vai também de encontro com aquela parábola de Jesus do cego guiado por outro cego. Caem ambos no mesmo buraco. Então, se eu acho interessante essa história, porque um espírito me contou, então eu sou um cego que estou me deixando guiar por um cego. Então aquele cego agora está desencarnado, mas está de lá me guiando, mentindo para mim, ou de propósito, ou simplesmente por ignorar. Pode ser que ele nem esteja em má fé, mas é ignorante. Não deixa de ser um vaidoso que se presta a dar informações. Por isso que o apóstolo João também recomendou que nós, enquanto encarnados, temos de nos certificar se o Espírito que nos fala vem de Deus, se vem da parte de Deus. Porque do lado de lá, o que mais tem é Espírito. Nós somos hoje 8 bilhões de Espíritos encarnados. E lá do lado de lá tem mais 24 bilhões. Mas isso só na nossa atmosfera terrestre, tá? Não vamos sair agora pensando que nesse universo de meu Deus sem fim só tem 24 bilhões de espíritos desencarnados. Isso deve ser trilhões ao expoente trilhão. Ninguém sabe, ninguém está sabendo. Até porque não tem finalidade, né? Não tem necessidade nenhuma disso. Então, quando eu disse, somos 8 bilhões encarnados e 24 bilhões de desencarnados, pertencente aqui à nossa atmosfera terrena. Só isso e nada mais do que isso. Só aqui. Estamos entendidos isso aí? Por isso nós temos que cuidar bem do nosso planetinha Terra, gente, porque 8 bilhões de pessoas encarnadas já está exaurindo todos os recursos naturais do planeta. Água, alimentação, um ar saudável para se respirar. É muito necessário que a gente preste bem atenção sobre isso aí. Então, o Espírito da Verdade fechou a questão. Os ignorantes tomam o efeito pela causa. Então, o ato de me movimentar aqui, de falar, de estar falando com vocês aqui, é só um efeito cuja causa sou eu, Espírito, ser pensante, encarnado, que vos falo. Tá? Não é o meu braço, não é a minha boca que está falando, guiada por uma outra alma, não. Sou eu mesmo, Edivaldo Sacramento, Espírito encarnado, que vos falo. E tem um complemento de Kardec, sempre muito interessante, que diz assim: a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital. Só isso. Então a alma pensa, o perispírito comanda e o corpo físico obedece. Tudo isso por esse chamado fluido vital, essa energia vital que está dentro do corpo de todos nós. Fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Então, quer dizer, naqueles órgãos que são centro ou foco de movimento, esse fluido vital existe em maior quantidade. Não é a alma que existe em maior quantidade aí, não. Tá? Essa explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, se você pensar, então agora, que a alma é o ser que habita aqui, nessa teoria aí que naqueles órgãos de foco, de muito movimento, existe maior quantidade, é verdadeira. Não é verdadeira. A alma é um ser uno, indivisível, que está dentro do corpo. Pronto. Simplesmente definiu e fechou a questão. Então, se algum dia vocês ouvirem de qualquer outra filosofia religiosa, qualquer coisa falando por aí, podem saber que não é assim. Pelo menos de acordo com o pensamento dos espíritos que compilaram isso aqui para todos nós. Na pergunta 141, ele falou assim: há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Agora já é o contrário que está falando, né? Outra teoria que existia lá em 1857. A alma, ela cobre o corpo. Então eu estou aqui, corpo físico, né? Eu, Edivaldo, espírito, me cubro aqui. Me circunscrevo aqui o meu corpo.
Era uma teoria maluca também da época. Aí ele respondeu bem assim: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Vocês estão entendendo aí que é bem assim, né? Bem complexo. Nesse sentido, ele pode dizer que poder-se dizer que ela é exterior, mas ela não circunscreve, ela não envolve um corpo como uma bolha de plástico, não. Tá? Bem tranquilo isso aí. A alma tem dois invólucros. Se ela tem dois invólucros, como é que ela poderia circunscrever um? Como é que ela poderia envolver um? A alma que tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro ao qual chamas perispírito, outro grosseiro e material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Essa foi a explicação que Kardec deu para mais essa pergunta. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo mais uma vez, por me ouvirem. Mais uma vez, peço que não se deixem de inscrever no canal. Peço também a Deus, mais uma vez, que abençoe a todos vocês e a seus familiares. Fiquem todos com Deus.